Muito bem. Você já pensou por que tantas guerras acontecem ou aconteceram no período de Josué? Esse é o tema que eu quero trabalhar com você hoje. Ao ler Josué 10 a 12, nós vimos alguns momentos de batalha. Primeiro, 5 reis amorreus são mortos. Depois nós vemos as conquistas sobre os reis do norte. E depois, no capítulo 12, a lista de todos os reis derrotados. E você lê aquilo e você fala, mas era necessário tudo isso? Venha comigo. Vamos olhar alguns textos e entender os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Vamos entender que Deus teve muita paciência. E agora era o tempo que então a justiça dele ia ser exercida. Venha. Em Gênesis 15, nós vamos ver a aliança de Deus com Abraão. E lá no versículo 14, 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá. Por quê? Porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então, quando olhamos agora, 440 anos depois, ou até muito mais, 500 anos depois, a realidade que a maldade dos povos de Canaã chegou ao ermo, ao limite. Se pensarmos que eles tiveram oportunidade de reconhecer pela história de Abraão, pelo que Deus passou, pela história de Sodoma e Gomorra, e nada disso comoveu, nada disso modificou. Vamos entender um pouquinho Deus, a ação de Deus nessa situação de guerra. Quando entendemos que se eles não mudaram, o comportamento e a tolerância de Deus, então, não exclui o juízo de Deus sobre os povos. Achamos muitas vezes que por Deus amar, ele vai tolerar o pecado. Não, Deus tem o tempo. E isso não exclui o julgamento, o juízo de Deus. Vamos entender primeiro sobre pecado. Primeiro que Deus não é culpado destas mortes que haveriam e teriam na terra prometida, tá? Entendendo bem claramente. Em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, Deus não é responsável pela morte do pecador, e sim o próprio pecador tem juízo sobre si. Ezequiel, em Ezequiel 18, nós vemos uma palavra muito interessante, que diz assim, aquele que pecar morrerá. Aquele que pecar é que deve morrer. Quando o homem pecou, Deus substituiu a morte iminente deles por um animal que foi sacrificado, trazendo então em si a oportunidade de haver sempre um momento de reconciliação através da morte de um animal. E nesse termo aqui, no versículo 23, fala assim, teria eu algum prazer na morte do ímpio? Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar dos seus caminhos e viver? Então vamos pensar, Deus deu grandes oportunidades aos povos da terra de Canaã, para que eles viessem ao arrependimento. E, entretanto, eles se desviaram cada vez mais e pioraram as suas práticas, chegando ao ponto de Deus, então, exigir que aquele povo não tivesse nem nada retirado, porque seria contaminado, seria, então, trazido sobre a terra de Israel algo que não fosse bom.
Então, se isto para nós é base entender que o próprio povo de Canaã foi julgado e achado em falta. Então Deus deu tempo e agora o povo de Israel vem lá para praticar então o juízo de Deus sobre estes povos. Em 1 Timóteo 2,4 fala assim: é bom que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Deus queria isto para o povo de Canaã. Entretanto, nós sabemos que Deus odeia o pecado, pois Ele sabe o que o pecado faz com o ser humano. Então, ao ler sobre essas guerras, saiba que eles são frutos do pecado e do juízo de Deus.